todos. Está sendo feita então a abertura formal aqui do seminário intitulado A Contemporaneidade das Obras da professora Maria da Conceição Tavares. E antes de mais nada eu gostaria de agradecer aos convidados, o doutorando Paulo Robilotti, que fez a sua dissertação de mestrado sobre as obras também da professora Maria da Conceição Tavares, e que gentilmente se dispôs aqui a participar desse ciclo de seminários, orientado pelo professor Pedro Paulo. E também, claro, ao professor José Carlos Braga, que mais uma vez também atendeu ao nosso singelo pedido e pela segunda vez aqui está contribuindo conosco. Agradeço a presença de todos, mais uma vez também todo o suporte dos excelentes profissionais da nossa biblioteca, do SEDOC, sob a liderança da Miriam. E, enfim, desejo um bom seminário a todos. E a gente vai quebrar aqui um pouquinho o protocolo, porque geralmente a gente concede primeiro a palavra aos professores mais novos, que no caso seria o Braga, mas hoje a gente vai inverter um pouquinho e a gente vai começar com o Paulo Robilotti, e em seguida então o professor Braga faz a sua apresentação. Pode ser dessa forma? Então a palavra está convosco. Obrigado. Eu agradeço publicamente ao convite do professor Juliano. É uma honra enorme poder discutir mais uma vez as teses da Conceição aqui no Instituto. E o recorte que eu procurei dar foi trabalhar mais ou menos aquilo que um dos aspectos trabalhados na dissertação, orientada pelo professor Pedro Paulo, que é tentar fazer uma conexão entre o pensamento da Conceição Tavares e todos os intérpretes latino-americanos, sobretudo aqueles com quem ela está dialogando mais, com maior proximidade. A gente recortou aqui o Prebisch, o Celso Furtado, o Aníbal Pinto, o Fernando Henrique Cardoso e o Inácio Rangel. Então, antes a gente vai discutir, resgatar brevemente as contribuições desses intérpretes, e na sequência a gente resgata um pouco as contribuições da professora Conceição sobre muitas das teses discutidas, Sobre o Raul Prebisch, que é onde tudo começa, é o pioneiro, o ponto de partida é o método, que vai influenciar toda uma geração de pensadores econômicos na América Latina, dentre eles a Conceição Tavares. Parte-se do método porque é a forma através da qual os economistas procuram explicar suas teorias, E dentro do método utilizado pela CEPAL, o estruturalismo latino-americano, a gente considera duas vias, o método indutivista e o método histórico-estrutural. Por indutivismo, a gente diz, uma ideia bem simples, que a teoria ela não precede a observação. Parte-se da observação do mundo, a partir de então que se teoriza sobre algo. Foi assim que Prebisch fez e criticou a teoria dominante. A constatação dele foi a contínua queda da relação de preços entre os produtos agrícolas e os manufaturados. A partir daí, ele viu como que isso é nocivo à dinâmica das economias latino-americanas, que dependem disso, e a partir daí monta-se todo um arcabouço teórico. E por método histórico estrutural, parte-se do pressuposto de que tais sociedades, tais economias, são explicadas a partir de suas estruturas.
Então tem uma perspectiva funcional nessa abordagem, que teria um aspecto mais estático se parasse só para um desenho, um design dessa estrutura. Mas também a preocupação do Prebisch e dos estruturalistas é perceber como essas estruturas vão se alterando ao longo do tempo. Daí que tem um caráter funcional e dinâmico, é estrutural e histórico ao mesmo tempo, né? Então, a histórica, a utilização da história no método da CEPAL não é uma história pura por si, de reconstrução dos fatos por si, mas é simplesmente ver a alteração das estruturas, né? Então não é tanto uma história no sentido estrito, mas é mais uma economia em perspectiva histórica, né? Para usar os termos do Fernando Novaes. E mais do que isso, é importante também reter que essas estruturas não são apenas econômicas, parte também da análise de estruturas sociais, culturais, além de sociais dessas sociedades, né? O Furtado tem no livro Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, ele ressalta isso quando diz que um dos objetivos principais do estruturalismo latino-americano foi pôr em evidência a parâmetros não econômicos em modelos macroeconômicos, né? E aqui é a síntese do método, que é uma flexibilidade analítica, porque se você parte da observação, você consegue incorporar sempre novos elementos dessa teoria, e essa teoria vai se alterando ao longo do tempo, tem ênfase nas estruturas, a partir das quais se monta um sistema, né? Centralidade nos processos históricos, como que as estruturas mudam ao longo do tempo, uma teoria econômica não economicista, trazendo elementos além da teoria econômica, repúdio ao reducionismo metodológico, à ortodoxia econômica, né? E a história comparativa. A história das sociedades latino-americanas são contrapostas a demais sociedades, né? O modelo clássico de desenvolvimento. Aqui foi um quadro síntese das discussões do Prebisch, né? Eu não vou passar um a um aqui, mas é basicamente o que ele está discutindo, além de tudo que é de periferia, que a gente sabe, mas eu pincei aqui algumas questões fundamentais para o diálogo com a Conceição Tavares, né? A começar pela questão da poupança, que no pensamento tradicional da CEPAL tinha uma ênfase bastante acentuada nessa questão, por dizer que a poupança era muito pequena em face das necessidades gritantes de investimento, né? As dimensões de mercado também eram muito pequenas, o que dificultava ganhos de escalas nessas sociedades. Tinha uma concentração regional, ou seja, o desenvolvimento tendeu a ficar concentrado regionalmente nas áreas pioneiras. O sentido do progresso técnico não gerava elevação de salários na discussão do Prebisch, e mais do que isso, ele causava desemprego, né? Essa é uma questão fundamental. Então, todo o âmbito da questão do que impediu o desenvolvimento pleno com a industrialização, para o Prebisch está muito atrelada à forma da tecnologia que a gente importou naquela época, que era incondizente com a com o nosso montante a população intensiva, né? E os padrões de consumo, que no momento em que essas economias se desenvolvem, estão se industrializando, elas tendem a adquirir formas avançadas de consumo, criando tensões na dinâmica dessas economias. Ao passo que no centro, isso ocorreu mais concomitantemente ao aumento da renda, né? Basicamente é isso. Do Celso Furtado, o Wierzchowski sintetizou três contribuições fundamentais: a centralidade da história econômica no processo de desenvolvimento, de construção da narrativa, a persistência do subemprego
mesmo tendo a produtividade se elevado, e a inauguração de uma discussão centrada nas articulações entre crescimento e distribuição de renda, que é uma coisa que foi bastante fértil no período, né? Antes, só uma qualificação. Enquanto o Prebisch, a ênfase dele foi sobre as estruturas de comércio internacional do período, o Furtado ele se concentrou mais nas estruturas internas de funcionamento do subdesenvolvimento, com ênfase no caso brasileiro, né? A Conceição tem até um trecho que sintetiza isso. E aqui eu procurei sintetizar de uma maneira esquemática, os traços centrais do subdesenvolvimento segundo Celso Furtado. Né? A partir de um processo de industrialização que é espontâneo, fruto de dois fatores, tanto uma demanda interna, que foi proveniente de um programa de defesa dessa renda, quanto a um desenvolvimento industrial prévio nas economias industriais. A gente tem esse processo. Com essa tecnologia que é importada, isso vai trazer uma série de problemas, dentre eles o desemprego, como a gente coloca aqui, e a industrialização atrelada a isso também traz uma elevada concentração de renda e uma dependência externa desse maquinário importado, né? Da maneira como se conduziu, tinha uma tendência crescente ao desequilíbrio externo à medida que a gente procurava avançar no processo de industrialização. A gente aumentava muito a nossa pauta de importação e isso trazia limites ao próprio processo. E além disso, isso tinha uma contraface que era aumentar a inflação. Isso ajudava a alimentar. E o Furtado discute que essas características, desemprego, concentração de renda, dependência externa, inflação e tendência ao desequilíbrio externo, são características que são centrais e tendem a se acentuarem conforme avança o processo de industrialização, guiado, desde que ele seja espontâneo, né? O processo é guiado pelas forças de mercado. E ele diz que uma das questões fundamentais do subdesenvolvimento é a dependência externa. Essa dependência que alimenta o subdesenvolvimento, que é a causa do subdesenvolvimento, vai ter fatores externos que explicam ela e fatores internos. Os externos é a disponibilidade de tecnologia, a gente está amarrado a uma certa forma de produzir os bens, né? E interno ele vai chamar do mimetismo cultural, a forma de padrão das elites latino-americanas, né? Somado a isso, a gente tem uma perversidade no processo, né? E a solução para ele seria procurar um desenvolvimento orientado pelo Estado em bases nacionais, tornando esse processo menos custoso em termos sociais, de concentração de renda, né? Tem uma passagem importante na obra do Celso Furtado, que é a tese que ele tem um olhar pessimista, dizendo que todo esse processo que acentuou a concentração de renda, inexoravelmente ele tenderia a colocar a economia brasileira e as economias latinas de modo geral num ciclo perverso de estagnação secular, né? Então ele escreve o livro Subdesenvolvimento e Estagnação na América Latina, e a pergunta desse livro era: o processo de industrialização constitui um caminho seguro para alcançar e manter uma elevada taxa de crescimento da região? Porque o contexto desse período já é a crise pós-plano de metas, né? E a resposta é não, né? Fundamentalmente, aqui ele vai fazer uma análise, uma construção histórica e teórica da economia brasileira, diferente do Formação Econômica do Brasil. No Formação Econômica do Brasil, ele partiu dos fluxos de renda, né? Fluxo circular de renda. Aqui é um período que ele tinha voltado de Cambridge, então ele está muito com o modelo de Harrod na cabeça,
E ele procura fazer uma interpretação a partir da relação produto-capital, a partir da relação da produtividade global dessa economia. E ele percebe que essa produtividade tende a cair, né? E segundo essa formulinha, o produto real ele está crescendo, ele é função dessa produtividade. Essa produtividade tende a cair, a taxa de crescimento, a dinâmica, ela também tende a se reduzir, por conta dessa relação produto-capital. Aqui tem essa definição um pouco mais ampla. O que é essa relação produto-capital? Nada mais é do que a produtividade do trabalho no numerador e a relação disso com a intensidade do capital por unidade de trabalho. Acontece que o Furtado ele diz que vai aumentando muito esse denominador, porque aumenta a intensidade por capital, de capital por unidade de trabalho, ao passo em que a produtividade de trabalho não aumenta. Então cai essa relação e portanto e aí tem uma queda, né, nessa relação que é perversa, né? É a causa que explica a perda de dinamismo dessas economias, né? E uma coisa que ele fala é, conforme você avança na intensidade de capital dessas economias, o esforço de poupança requerido para manter uma mesma taxa de crescimento é maior. Ou seja, a gente passa a entrar num ciclo de rendimentos macroeconômicos decrescentes, de novo, em função da tecnologia, né? E também é uma questão de rendimento macroeconômico decrescente, porque conforme você tende a avançar no processo de industrialização, o seu esforço de transações correntes, de divisas, tende a ser maior, né? O que é um limite em si para o processo. Então, como eu disse, fruto dessa tecnologia poupadora de mão de obra, a gente tem uma concentração de renda e uma tendência à estagnação. Sem analisar o mérito, uma coisa fundamental dessa construção é que o Furtado ele começou a olhar para as transformações da demanda e as alterações na oferta de uma maneira mais integrada. E essa ideia é muito importante para as teses da Conceição. Com isso a gente fecha o Furtado e a gente entra no Aníbal Pinto. O Aníbal Pinto ele pertence ao que a gente chama de segunda geração da CEPAL, e é uma geração mais crítica, é uma geração menos sonhadora, menos utópica, no ponto daqueles que participaram, né, nos anos 50, de que a industrialização resolveria os nossos problemas. Nos anos 60, a gente chega numa crise com distribuição de renda piorando bastante, e ele está teorizando nesse momento. E aí é nesse momento que ele olha e critica o processo de industrialização, tentando entender por que não deu certo esse processo, que era tão bom teoricamente, e por que não deu certo. Eu não vou discorrer das teses, mas ele vai bater forte na concentração tridimensional da renda. A renda foi concentrada regionalmente nessas regiões, foi concentrada socialmente, só uma parcela da população que foi incorporada aos ganhos de renda, e teve uma concentração setorial, somente alguns setores dessas economias que se alavancaram em termos de produtividade. E somado a isso, foi alimentado um processo perverso de dinâmica econômica, né? Então o resultado disso não poderia ter sido outro, né? Ele traz um refinamento e começa a fazer uma crítica à CEPAL. Ele vai dizer que, olha, ele não nega a importância dos fatores externos, dos estrangulamentos externos como limite à acumulação de capital.
mas ele é o primeiro a olhar e criticar a CEPAL, dizendo que falta uma análise que parta mais da dinâmica industrial endógena, né? Da renda, da demanda e da oferta, né? E a CEPAL, ela peca por não ter olhado para isso, né? E ele faz isso lançando mão de um conceito bastante complexo, né? Aqui um dos méritos desse ponto é o Pedro Paulo ter primeiro trabalhado isso no curso, essa noção, e depois também na dissertação, nas nossas discussões. É uma questão fundamental, porque é nesse estilo de desenvolvimento que o Aníbal Pinto ele vai integrar estrutura e dinâmica, estrutura de oferta e demanda, né? Na estrutura ele está discutindo basicamente a questão do emprego e a produção, trazendo as suas características internas e externas, basicamente, de novo, a dependência, é um condicionante externo, a formação dessas estruturas, né? E também a formação interna da estrutura industrial, ela também é muito determinada pelo passado, pela forma como se construiu, se erigiu essa industrialização nas suas fases mais principais, pioneiras, né? E a dinâmica, os aspectos dinâmicos, ele está olhando para a demanda, a composição dessa demanda e a distribuição de renda, né? Como que ele vai amarrar tudo isso? Essa noção, para ficar claro, a noção de estilo de desenvolvimento, ele procura responder 3 perguntas: o que se produz, como se produz e para quem se produz nessas sociedades, né? O que se produz é um fato estrutural que está determinado internamente pela distribuição de renda, que vai definir, né, o mercado, e também pelo processo de internacionalização produtiva. Ele não usa esse termo, mas é isso que eu estou querendo dizer, né? O que a gente vai produzir vai ser determinado fora, exógeno, a gente vai importar essa necessidade de internacionalização. Como produzir, mais ainda vai ser dado exclusivamente por essa tecnologia importada. Então o fator exógeno é muito importante. E para quem produzir, aqui a coisa, no meu ponto de vista, a maior contribuição dele. Porque ele vai partir, ele vai falar para quem a gente produz, para a classe, para a elite, para os 10% mais ricos. Mas até aí o Celso Furtado tinha falado isso, então não tem novidade. Mas a construção que é bastante engenhosa, ele vai chegar no mesmo ponto do que Furtado, mas por caminhos diferentes. O Furtado ele parte do mimetismo cultural, ou seja, do padrão da demanda, enquanto o Aníbal Pinto ele trilha um caminho inverso. Ele parte da estrutura produtiva até chegar à demanda, né? Ele vai pegar as estruturas, os setores mais dinâmicos e vai tentar entender para quem está indo, quem está consumindo. No caso, os automóveis da época, né? Isso parece ser uma diferença muito tênue, mas não é, porque a solução é completamente distinta. Enquanto o Celso Furtado fala que a solução é mudar o padrão de consumo, o Aníbal Pinto vai dizer que tinha que mudar a estrutura, nem tanto a estrutura produtiva, mas para quem produzir. O fundamental não é como se produz, mas é o que e para quem, né? Então, isso que para a superação da perversidade desse processo, passaria por essa questão na oferta, né, na estrutura produtiva. Existe uma causalidade cumulativa e perversa. A dinâmica da economia, ele percebe que quanto mais a renda é concentrada, maior é o dinamismo dessa economia, e isso é um processo que se alimentava, né?
Fernando Henrique Cardoso, ele critica a CEPAL pelo fato da CEPAL ter dado uma ênfase excessiva à questão externa, e o Fernando Henrique Cardoso e o Enzo Faleiro, eles procuram trabalhar internamente a dinâmica dessas economias, mas dando um olhar sociológico para isso, né? Ele preserva toda a análise da CEPAL, mas coloca uma análise sociológica dos grupos sociais, das elites, e a relação desses grupos com o exterior, né? Então ele faz uma análise integrada do desenvolvimento. E uma das contribuições do Fernando Cardoso foi trabalhar as economias, estudar as economias nacionais periféricas nos marcos da expansão global do sistema capitalista. É uma coisa que ninguém tinha falado até então. Todas essas ideias são muito caras à Conceição Tavares, e de certa forma ela faz um diálogo com tudo isso. E aqui tem uma parte muito importante, que eles também são bastante pioneiros em dizer que a dinâmica do desenvolvimento nacional é dada em primeira instância por fatores sociais, políticos e sociais, ou seja, fatores internos, e somente em última instância pelos fatores externos, pela expansão global do capitalismo. Aqui tem uma epígrafe que deixa bastante claro isso, mas tem uma inspiração marxista, né, nessa abordagem, né? E aqui também, quando a gente pega o livro do Desenvolvimento e Dependência na América Latina, a gente percebe que eles passam a olhar para a América Latina não daquela forma como o Prebisch e o Furtado olhavam, que era olhar como um bloco só. Tudo isso faz parte da periferia e tem uma teoria única para todo mundo. Eles passam a ter situações de dependências particulares, né? Uruguai é um caso, Brasil, México, Argentina, então começa a ter uma particularidade histórica maior, né? Uma teorização mais específica. O Inácio Rangel, que é o último desses antes de chegar à Conceição, ele é o primeiro a dizer que o processo de industrialização, uma vez iniciado, dada a largada, a economia brasileira passa a ter um movimento determinado endogenamente, pela própria dinâmica do capital industrial, né? E a acumulação de capital, ela passa a ter um movimento de expansão em crise bastante irregular, né? Ele vai dizer que por uma série de fatores, crise agrária, elevado exército misturado em reserva, que deprime os salários, e fatores conjunturais, que é o papel do Estado garantindo a rentabilidade, há uma tendência de ter um excesso de investimento. Num contexto em que a exploração da mão de obra é brutal. O desfecho disso é que esse processo de acumulação ele é entravado por crise de realização. Como a população tem salários muito baixos, é muito explorada, tem mercados insuficientes, mercado de massa insuficiente, e isso dá o tom das crises, né? Outra coisa que o Rangel fala, que ele vai criticar ao pessoal da CEPAL, é na análise da inflação. A CEPAL era uma questão de oferta agrária, basicamente, né? Enquanto que o Rangel vai dizer que, olha, a inflação está muito ligada à concentração dos mercados. Portanto, existe uma ponte entre a acumulação de capital e a inflação nessas sociedades, nessas economias, o que foi um insight bastante importante. E por último, o que o Rangel fala? É a importância de funding, de sistema financeiro, para suportar esse desenvolvimento. A questão do financiamento estava completamente intocada até então. Foi ele que que inaugura essa problemática. Ele diz que o sistema financeiro nacional ele deveria ser capaz a suportar
os investimentos de longo prazo no momento em que há uma reversão cíclica, e mais do que isso, a dívida pública deveria ser utilizada como um instrumento alternativo ao processo de financiamento dos investimentos estatais. Antigamente, até o plano de metas, a forma de financiamento era basicamente inflacionária, de emissão monetária. E aí a gente chega na Conceição, que já está teorizando nesse momento, dialogando com tudo, com todas essas ideias, né? Na dissertação a gente trabalhou com 3 fases do pensamento da Conceição. A fase cepalina, anos 60 e começo dos anos 70, anos 60 basicamente. Tem uma fase de transição que é em 71, que é aquele artigo que ela escreve com Serra, que é um artigo fundamental no pensamento dela. A segunda fase é a fase mais importante, é a fase em que a Conceição Tavares se consolida como uma grande teórica da economia. E em terceiro, a fase da economia política internacional. Eu vou me concentrar na primeira e na segunda fase. Na terceira fase, o Braga ele vai dar algumas contribuições aqui. Então, na fase cepalina, basicamente aquele artigo auge e declínio do processo de industrialização. Basicamente, a Conceição deixa intocada todas as questões trabalhadas pela CEPAL. Mantém a periodização, primário exportador, desde a era colonial até a crise de 29, e a partir de então, crescimento pandêmico, substituição de importações. Ela incorpora a análise do Furtado de caráter espontâneo da industrialização, ou seja, não tinha um esforço consciente do Estado naquele momento. Ela não rompe com os esquemas interpretativos da dinâmica do processo que se dá exogenamente pelo regulamento externo, e ela compra essa ideia de rendimento macroeconômico decrescente pela tecnologia. Mas, nesse artigo, ela já se distancia do Furtado. E ela vai dizer, olha, nos anos 60 a economia está acelerando por conta desse processo perverso de tecnologia muito intensiva em capital. Né? Um fator que é escasso e despreza o que é o fator que a gente é abundante na mão de obra. Né? Mas quais são as contribuições daquele artigo? Não tem contribuição nenhuma? Tem. Além dela, isso deu até um problema na defesa, porque eu disse que ela nesse artigo, ela sintetiza o pensamento da CEPAL, que o Bischoff ele puxou a orelha, lembra, Pedro Paulo? Que é só um esforço de síntese daquilo que estava sendo discutido no âmbito da CEPAL. Né? Mas, fora isso, tem três pontos que merecem destaques como contribuição da Conceição. Enquanto que o Furtado e o Prebisch eles tinham a tendência de dizer que o processo de industrialização por substituição de importações se dava das indústrias mais leves às indústrias mais pesadas, a substituição mais difícil, a Conceição vai dizer que, olha, esse processo não é por etapa. Essas 3 etapas ocorrem simultaneamente, é o que torna o processo ainda mais problemático. Ela usa a parábola dos edifícios, né? Que você não vai construindo etapa por etapa, você vai substituindo todos, de certa forma, ao mesmo tempo, né? Depois que ganha uma certa celeridade nesse processo. Né? Não nos anos 30, né? Mas nos anos 40 já. Reconhece os problemas dessa tecnologia intensiva em capital, mas ela já tem um olhar mais realista, dizendo que, olha, não tem como a gente fugir muito disso, porque a gente está atrelado, a gente está dependente dessa tecnologia. Então ela tem um olhar mais realista nessa discussão. Como eu disse, ela compra a tese dos rendimentos macroeconômicos decrescentes, mas em momento nenhum ela diz que isso acarretaria
numa tendência à estagnação, muito pelo contrário. Ela fala que ali o Estado deveria ter um papel fundamental em reorientar a economia, ou seja, ela aponta até uma solução para sair daquele ciclo, né? Agora, na fase de transição no ensaio Além da Estagnação, que eu considero um dos textos mais difíceis da Conceição. O que ela vai criticar o Celso Furtado? Ela fala: ô Furtado, você está falando demais nessa relação produto-capital e isso eu acho que é incorreto, porque isso é consequência do processo, não é causa da crise. O fundamental é entender por que as expectativas pioraram, por que a eficiência marginal do capital piorou tanto, porque é a queda nessa eficiência marginal do capital que vai explicar a queda dos investimentos. Né? O Furtado ele vai trabalhar com 5 setores, desde o setor de subsistência até o setor de indústria de máquinas, ele sugere no texto dele que há uma igualação na taxa de lucro entre todos os setores, para facilitar um pouco a discussão. E ela vai dizer que isso é incorreto, porque ele não está considerando a imensa concentração e assimetria nos mercados em cada um desses setores, né? E outro ponto engenhoso que ela vai criticar, no qual ela critica o Celso Furtado, ela vai dizer que, olha, o progresso técnico, ele não poupa só mão de obra, ele poupa capital também. E nesse sentido é importante ver os efeitos líquidos disso, né? E além disso, uma maior exploração da mão de obra compensaria eventuais quedas nessa relação, né, de produtividade da economia, ou seja, tinha que olhar os efeitos compensatórios que poderiam ter, né? O fundamental é a diferença, eu não sei se eu estou incorreto em traduzir dessa forma, mas produtividade é o excedente, melhor. O fundamental é o excedente do trabalhador, né? Já é um olhar tanto keynesiano pela eficiência marginal do capital, como marxista. A Conceição ela já está se sofisticando teoricamente nesse momento, né? Quais são outras contribuições, né? Ela desloca a tese de rendimento macroeconômico decrescente, isso não aparece no texto. É pioneiro em teorizar a história, ou seja, enquanto o Celso Furtado está teorizando no pior momento da crise dos anos 60, a Conceição está teorizando no melhor momento do milagre econômico. Então ela está teorizando reformulando a sua teoria à luz da sua observação. E o que ela percebeu que era muito bem possível crescer e concentrar renda. O que era muito perverso socialmente, mas economicamente não tinha contradição. A dinâmica estava garantida, né? Qual outra coisa? Ela começa a falar sobre o diferencial de estrutura de demanda e da oferta, em função dessa concentração de renda, puxando do Aníbal Pinto totalmente essa discussão. Ela fala aqui que a crise dos anos 60 já se deve a um movimento cíclico, típico de uma economia capitalista, somado a problemas de financiamento dessa economia, ou seja, além do Aníbal Pinto, ela começa a pegar a influência do Rangel. E o terceiro ponto, ela desloca essa questão do desemprego associado à tecnologia intensiva em capital, e ela vê o desemprego essencialmente devido à própria orientação dos investimentos. O fundamental não é como se produz, mas é para quem. Igualzinha a ideia do Aníbal Pinto. Na verdade, acho que o Braga pode até acrescentar isso aí. Eu não sei se você estava já com ela, né, Braga, nesse período, mas o Aníbal Pinto, ela estava trabalhando com o Aníbal Pinto nesse período, né? Então a influência é muito forte, por isso
que o Aníbal Pinto ele foi um autor muito importante nessa discussão. Ela o considera mestre dela. Mestre, né? Ele é fundamental. Tá? Agora, na última fase, na segunda fase, desenvolvimento capitalista. O que a Conceição está fazendo aqui, ela radicaliza todo o tom do processo do além da estagnação. Né? Eu acho que o que ela vai fazer é simplesmente sofisticar aquilo que ela já tinha dito. Não tem muitas descontinuidades entre o além da estagnação e o texto Acumulação de Capital de Ciclo de Crise. É só a forma como ela vai trabalhar isso aí. Né? Ela passa basicamente a ter uma preocupação com o processo de acumulação de capital. Fundamentalmente, como que esse processo de acumulação de capital se dá no interior da nossa economia. E que tem pouco a ver com a questão da submissão internacional ou dos limites externos ao crescimento impostos pelo balanço de pagamentos. Né? Então, para olhar esse esquema endógeno de acumulação de capital, ela se sofistica e, no meu ponto de vista, ela entra na elite do pensamento econômico latino-americano, se não mundial, e isso não é por minha conta, é por aquele, na verdade foi o Beluso que mostrou isso, Biography of that. Exato. Economista dissidente. Exatamente, os maiores 100 maiores economistas dissidentes do século XX, né? E aparece a Conceição e o Beluso nisso aí. E depois que eu via, antes de defender que o Beluso deu esse toque, e eu vi que era basicamente sobre toda essa construção aqui na Unicamp que garantiu esse rol aí de fama da Conceição, né? Basicamente, ela está pegando o Marx, o Keynes, o Kalecki, o Steindl e o Schumpeter, né? E junto com todos esses teóricos que a gente acabou de ver, faz uma salada disso aí muito criativa e essa é a contribuição dela. Né? Ao privilegiar os impulsos internos da economia, ela trabalha uma nova periodização que todo mundo aqui está cansado de saber, eu não vou trabalhar isso. Mas o fundamental é olhar para o capital enquanto uma relação social de produção. O que faz ela junto com o João Manuel, o Wilson Cano e o Beluso, os Founding Fathers, a olhar, a ver que o capitalismo ele se constitui no momento em que essa relação social muda, no momento em que se tem o advento do trabalho assalariado. Né? Só que se constitui o capitalismo sem um capitalismo muito humano, um capitalismo que não traz consigo o core, que é a indústria pesada. Né? E isso vai trazer uma série de problemas típicos de uma economia capitalista que se insere nesse sistema muito tardiamente, né? Nessas teses, ela desloca a questão da industrialização de 1929, ela coloca no final, eles colocam no final do século XIX. Industrialização, para ela, é a constituição de um setor industrial, para eles, na verdade, né? E ganha relevo em 1933, porque é a partir deste período que se tem a hegemonia do capital industrial no comando da acumulação de capital e também a sua importância para a arrecadação de impostos, né? Então é quando se tem uma mudança na hegemonia do capital mercantil para o capital industrial, né? O fato da indústria pesada ter nascido muito tardiamente, né, 70 anos depois da constituição do capitalismo, é que
todo esse processo de acumulação que ela está analisando vai ser muito entravado, vai ser muito bloqueado, né? E esse só se constitui com um plano de metas, mas esse processo não fica, o padrão de acumulação não fica inalterado de 1888 até 1955. Depois, com Vargas, existe uma celeridade no processo de acumulação e que é consciente, criticando uma crítica que aparece com mais ênfase na Sônia Drive, anos mais tarde, e bastante radicalizada na tese de livre-docência do professor Pedro Paulo, que é essa questão da intencionalidade ou não dessa indústria, né? Do processo de industrialização varguista, né? Quais outras coisas? Então ela vai dizer que, olha, é importante se constituir uma indústria de bens de capital, ou seja, você ter um processo completo de autodeterminação do capital, porque isso garantiria, aumentaria a incorporação das massas no processo, ou seja, teria sustentação de emprego, e isso traria, como eu posso dizer, a dinâmica ficaria mais sustentada, dinâmica de crescimento, né? O ciclo não seria tão curto. Aqui a gente tem forte influência de Kalecki quando ela vai olhar esse processo de acumulação, porque ela vai decompor a indústria em 3 setores e ela vai dizer e ela vai analisar esse processo através desses 3 setores, essas 3 partes que formam um todo. D1, D2, D3, bens de consumo, bens de capital, bens de consumo capitalistas e bens de consumo de massa. A engenhosidade é dizer que, é apontar que eles se autoalimentam. E se um deles, a demanda de o gasto de um vai gerando demanda de outro e esse processo vai se alimentando. Qual é a contraface disso? O D2 crescendo, consumo conspícuo, como queria a Cepal, isso não é um entrave. Isso garante dar uma certa dinâmica nesse processo que vai garantir uma certa demanda no interindustrial, né? Ou seja, ela desloca o problema de baixo fundo de consumo do capitalismo em favor de um problema de demanda interindustrial, né? Ou seja, a acumulação ela é muito mais reflexo do que acontece no interior do D1 com o D2 basicamente, e só muito indiretamente está alinhada ao que ocorre com as massas, né? O fundamental é a demanda intersetorial. Aqui nessa demanda, nesse processo, eu já estou finalizando, ela vai negar a visão profit squeeze, ou seja, que um aumento dos salários pressiona necessariamente os lucros, basicamente porque, de certa forma, o excedente pode estar crescendo e, como eu acabei de falar, o gasto de um setor acaba gerando demanda para outro e incorporando, gerando emprego e renda em outros setores, né? Qual outra coisa que ela vai dizer? Problemas de pobreza e do subdesenvolvimento são problemas que vão muito além da inserção tardia do capitalismo internacionalizado na economia brasileira. Isso são problemas mais de ordem política e social, né? É a atuação do Estado e dos grupos sociais do que basicamente pelo processo de acumulação. Mas o processo de acumulação ele acentua e ele piora a questão da distribuição de renda,
mas ele não dá o tom, ele não determina o padrão de distribuição de renda exogenamente, né? Quais são as dificuldades de um desenvolvimento capitalista tardio? Que o processo de catch-up dessa estrutura fica cada vez mais difícil, requer saltos tecnológicos e financeiros cada vez maiores. Portanto, superar os problemas do capitalismo tardio, da complexidade da estrutura industrial, dá conta de superar somente esses problemas da tecnologia e de ordem financeira. Não supera o subdesenvolvimento, não supera a questão da pobreza estrutural. Que às vezes dão a entender que se desenvolver, como se a Conceição estivesse defendendo que se superar, resolver esses problemas da complexidade industrial, você resolve o problema do subdesenvolvimento. Em momento nenhum ela fala isso, muito pelo contrário. Ela até coloca na tese 78 que resolver os problemas no desenvolvimento capitalista tardio não soluciona os problemas do subdesenvolvimento e pobreza, né? O ciclo é curto porque a dinâmica é para um mercado muito pequeno e com escalas de produção gigantescas, então recorrentemente você tem crises intersetoriais dessa estrutura. E para finalizar as conclusões, a Conceição ela permaneceu fiel ao método histórico estruturalista, que é criticando tanto os teóricos, repensando os clássicos para se estudar a economia brasileira, repensando as suas próprias teses sobre a economia brasileira à luz dos desenvolvimentos, das novas observações, o que tem uma flexibilidade, o que ela possui uma flexibilidade analítica bastante expressiva, e ela é matemática de formação. E o que é fundamental dizer, e que poucas pessoas dizem, a Conceição Tavares ela pertence a uma geração, a primeira geração de economistas formados no Brasil. E os textos dela têm uma construção bastante técnica e bastante lógica, tanto por esse contexto dela pertencer a essa geração mais economicista, digamos, mas não na forma que apresenta o diálogo, não que ela seja economicista, e que torna os textos delas de difícil compreensão, né? Na terceira fase de pensamento é quando a gente tem a crise de vida externa e ela desloca um pouco toda essa questão interna de acumulação de capital e ela passa a olhar a questão da dinâmica internacional, a questão da moeda no âmbito internacional. E nisso o Braga ele pode acrescentar bastante. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Okay. Obrigado então ao Paulo, ao Vilotti, pela apresentação e contextualização das obras, né, da professora Maria da Conceição Tavares. E das contribuições, pelo menos de algumas das principais contribuições da professora. Passo então a palavra agora ao professor José Carlos Braga. Obrigado, professor Juliano. Vou colocar mais uma vez aqui nesse debate, já houve o anterior em que se conversou um cano. O Paulo não tinha combinado comigo que caberia a mim essa tarefa árdua que ele acabou de mencionar, que é discutir a questão do dinheiro na Conceição. Mas, de todo modo, eu vou procurar incluir esse tópico nas observações que eu vou fazer. Eu pensei, a minha intervenção não muito longa, ao contrário, até porque já falei sobre ela nesse evento com o professor Soufflani. Então,
Na verdade, os trabalhos da Conceição, sobretudo a partir de certos momentos em que o Paulo mencionou, são trabalhos absolutamente geniais. Isso é verdade. Certo? Conceição, nas várias discussões que nós da segunda geração, e aqui presentes mais uma vez o Paulinho e eu apenas dessa segunda geração, os debates que ocorriam aqui com os pais fundadores e conosco da segunda geração, que chegamos por aqui em 74, eram, em geral, observados pela Conceição em primeiro lugar. Quando a coisa estava muito confusa, ela conseguia iluminar, ainda que parcialmente, os problemas que estavam se desdobrando e que apontavam numa direção de incerteza, né, como que eles diriam, radical. De modo que fosse ela uma pessoa dedicada a publicar em inglês, ou mesmo em espanhol, que é bastante lido no mundo, vários dos trabalhos dela, ela não apenas estaria nesse dicionário, como certamente estaria com o trabalho dela muito mais divulgado internacionalmente, porque não só ela contribuiu nessas várias direções que o Paulo falou sobre a interpretação do capitalismo latino-americano, e como ela, na verdade, escreveu certos textos sobre esses autores fundamentais que ele mencionou, que são muito caros a nós aqui da Unicamp, de uma possível escola, entre aspas, de economia política, já vou tentar explicar as aspas. Ela escreveu textos e parágrafos absolutamente geniais e superiores a muitos e muitos autores internacionais. Isso não é nenhum favor afirmar isso que eu estou afirmando. De modo que se trata realmente de uma pessoa com uma compreensão teórica e histórica da evolução capitalista bastante profunda e de bastante qualidade. E que sempre teve a coragem de enfrentar os autores não dogmaticamente. Então, tanto a questão da teoria do valor como a teoria da valorização, portanto, a discussão da dinâmica de acumulação de capital no Marx, quanto a discussão da demanda efetiva, ou seja, esses dois eixos teóricos fundamentais, né? A teoria da acumulação de capital a partir do Marx e a teoria da demanda efetiva a partir do Keynes e do Kalecki, tiveram nos textos dela avanços extremamente importantes, nos quais ela teve a coragem de apontar, como no capítulo 2 do livro Ciclo e Crise, quando ela escreve um capítulo que se chama Um Contraponto à Visão da Autorregulação da Produção Capitalista, que é, na verdade, uma leitura do Marx para tentar mostrar no que o Marx ainda é útil. Isso foi escrito em 78 e continua, a meu juízo, extremamente atual. No que o Marx é útil para a compreensão do capitalismo contemporâneo e quais são os problemas que existem no capital que devem ser revistos. Portanto, ela jamais tratou nem o Marx, nem qualquer outro autor num sentido dogmático, num sentido de crença religiosa, como é muito comum, tanto entre alguns marxistas quanto entre alguns keynesianos, por exemplo. E no limite isso leva a uma espécie de exegese que é marcada pela leitura incansável de textos e textos do Marx, de textos e textos do Keynes, das cartas do Marx para não sei quem, além do Engels, das cartas do Keynes, das notas de rodapé, e ficam nesse movimento, que é na verdade um movimento estéril, porque o que importa é pegar a essência desses pensamentos, segundo ela, nos ensinava nos seminários que tínhamos aqui, nas salas de aula,
Paulinho e eu fizemos o doutorado, tendo aulas da Conceição, era isso, pegar a essência desses pensamentos grandiosos, desses autores, desses gigantes da economia política, e olhar a história e fazer a adequação dos conceitos temporalmente, historicamente e no espaço também, porque há variação entre os capitalismos. Então, cuidado com as generalizações que, a rigor, não se sustentam. Não é? Então, nesse particular, portanto, a contribuição da Conceição para a formação do que as pessoas chamam de Escola de Economia Política da Unicamp, daí vem as aspas que eu mencionei, porque não é uma escola de economia no sentido de que nós obedeçamos cânones, regras imutáveis, padrões de pensamento rígidos, ou crenças religiosas, como eu falei, ou exegese. Não se trata disso, se trata de que um determinado modo de pensar foi sendo instaurado por esses pais fundadores e por vários outros contribuidores das gerações que se sucederam. Sempre com essa visão de que é necessário perceber, olhar, ver o que aconteceu, ver o que está acontecendo e tentar traçar hipóteses sobre os desdobramentos possíveis que virão no futuro. Se bem que compreender essa complexidade que é a sociedade capitalista, ao ouvir dizer mais de uma vez o seguinte: se bem que, dizia ela, no conjunto, as transformações, nós, cientistas sociais, cientistas entre aspas, só conseguimos perceber ex post, tal a complexidade do movimento do capital, na verdade, e do capitalismo como um todo. De tal modo que, então, numa expressão que ela gosta muito de usar também, vamos devagar, com dor, porque o santo é de barro. Né? Então, usar os conceitos com muita pertinência. Nesse capítulo 2 do Ciclo e Crise, por exemplo, ela vai fazer a crítica de algo que é considerado pelos marxistas ortodoxos, considerado uma crença religiosa, que é o declínio da tendência, a lei de declínio da tendência ao declínio da taxa de lucro. Ela diz: não, olha, isso já foi, na verdade, superado pelo desenvolvimento do capitalismo. Por quê? Porque por uma frase que você citou. Porque, na verdade, o capitalismo, quando vai avançando do século XIX para o século XX, e a grande indústria vai ganhando força, peso, concentração do capital, centralização do capital, um processo de monopolização e de formação dos oligopólios, existe um barateamento tanto dos bens salários, dos wage goods, quanto dos bens de capital. Então, a composição orgânica que o Marx falava, que seria a subida, que seria a causa decisiva do declínio tendencial da taxa de lucro, deixa de existir. E ela tem razão, a meu juízo, é de muitos. Na verdade, é isso que aconteceu. E ademais o Marx dizia que era uma propensão, e ele estava correto no tempo dele. Mas na medida em que chega o processo de monopolização e a integração dos progressos da ciência no progresso técnico e nas inovações que as empresas vão desenvolvendo, de fato há um barateamento de todos os custos, tanto os bens salários quanto os custos de capital. Então ela diz: a crise vem não porque a taxa de lucro caia no sentido que o Marx atribuía, mas é porque o investimento cai. Que as expectativas sobre a variação de riqueza determinam, a partir de um certo ponto, que o nível de investimento começa a declinar, ou a taxa de crescimento do investimento começa a declinar. E aí sim, os lucros caem.
E nisso ela está fazendo o quê? Está fazendo uma leitura a partir do uso que o Kaletz fez dos esquemas de reprodução do Marx. E vejam, o Kaletz, como vários dos que estão aqui sabem, ou quase todos, na verdade o Kaletz fez uma adaptação também, não dogmática, mas uma adaptação dos esquemas de reprodução à economia moderna. Tem um setor de produção de bens de capital, tem um setor de produção, como você disse, de bens de consumo dos capitalistas, e tem um setor de produção dos wage goods, dos bens salários. E o que determina a massa de lucros? É o gasto capitalista, investimento mais consumo capitalista. Daí que ela tem razão ao dizer o que faz com que a taxa de lucro caia é porque as decisões de investir produtivamente declinam a partir de um certo momento. Então você tem uma sucessão de ciclos inexoráveis na economia capitalista, conforme esse livro que eu estou mencionando assinala, Ciclo e Crise, e você tem, ademais, alguns ciclos que se transformam em crises estruturais, em crises que traz grandes problemas para serem resolvidos e que estão abertos à história. Mas jamais houve, na outra parte dela, uma movimentação no sentido de pensar isso como um estagnacionismo, como você também assinalou. Ela sempre esteve atenta para as possibilidades que o capitalismo tem demonstrado historicamente de se regenerar. É verdade que no capitalismo do século XX se regenerar não só pela concorrência intercapitalista, daí a crítica que ela está fazendo nesse capítulo 2, quer dizer, um contraponto à visão da autorregulação. Não existe uma autorregulação posta pela concorrência dos capitais. A concorrência dos capitais e o progresso técnico, sobretudo, como o Schumpeter assinalou, o Stein depois assinalou, inclusive na autocrítica que ele faz à maturidade de estagnação, que foi a tese original dele, isso, sem dúvida nenhuma, ajuda a sair da crise, mas a participação do Estado é fundamental. Até porque, falei isso na vez passada, se não estavam lá, desculpa a repetição, até porque essa relação Estado e mercado, ela constitui um objeto indissolúvel. O que você tem que pensar é as diferentes formas de relação entre o Estado e os mercados ou o mercado. E isso ela sempre procurou assinalar nos textos e passar nas aulas e conferências que ela dava. Portanto, ela pegou esse paradigma da dinâmica contraditória, que é o paradigma que, na verdade, o Marx estabelece, especialmente no Capital, usando um método que é considerado como um método genético, ou seja, ele faz uma análise que é lógico-histórica e dialética. Considerando esse método, ela vai dizer, inclusive, que mesmo a riqueza desse método utilizado por Marx, muitas vezes não consegue dar conta das transformações que a figura capital vai processando ao longo de sua evolução secular. Colocando, portanto, a necessidade de que, a partir desse modo de pensar, que as pessoas sejam criativas, criem conceitos novos, consistentes, evidentemente, com as características centrais desse arcabouço teórico. É por isso que ela não embarcou, como Beloso advertiu originariamente em sua tese de doutorado, e ela, nesse capítulo 2, faz menção a esse avanço que Beloso trouxe aqui na Unicamp. Lá atrás o Rubin já tinha falado disso, ao mesmo tempo nos anos 70 o Banfi falou disso, ou seja, não se trata de partir da teoria do valor e criar uma teoria dos preços de produção. Quer dizer, o lucro capitalista não se reduz à mais-valia. Isso é outro confronto que ela trava nesse segundo capítulo, no âmbito desse paradigma da dinâmica contraditória,
que é outra pièce de resistência, digamos assim, dessa inesgotável discussão entre como transformar valores em preços, que na verdade é um problema, como muitos de vocês sabem, ricardiano, né? é do David Ricardo, e que depois foi retomado pelo Siraf numa forma ricardiana. O Marx não tem esse problema, ainda que os exercícios dele possam levar a essa tentação, digamos assim. Então a teoria do valor como uma teoria da valorização, é disso que se trata. E o desenvolvimento das formas, portanto, daí a coisa da gênese, do movimento lógico, histórico, dialético. Parte da mercadoria, vai ao dinheiro, vê a grande indústria, vê o processo de valorização ao longo do desenvolvimento da acumulação de capital, vê o papel do crédito fundamental, que no caso do Brasil ele citou o Inácio Rangel, a quem a Conceição, não só em textos, mas também verbalmente, em várias oportunidades, dizendo, não, foi o Inácio Rangel que me chamou a atenção para esse problema, e em especial me chamou a atenção para a necessidade de estudar o conceito de capital financeiro. Não só a questão do financiamento, mas o conceito de capital financeiro. E, portanto, também recuperou a noção de capital fictício que está lá, posta nesse paradigma da dinâmica contraditória, por Marx no terceiro volume, como vocês sabem, e que tem merecido desdobramentos por vários autores, nessa linha da teoria do valor como teoria da valorização, e mais recentemente com o Alex, dessa nova geração que está aqui, que tem escrito sobre o capital fictício com muita propriedade no juízo. E no conceito de capital financeiro, ela tem uma contribuição importante, que para citar apenas um artigo, eu mencionaria a apresentação que ela faz ao livro do John Robson, O Capitalismo Moderno, no qual ela faz uma comparação entre os conceitos de capital financeiro no Hilfeld e não o conceito de capital financeiro, mas como o Robson via essa movimentação do financiamento e da criação de riqueza fictícia no capitalismo moderno norte-americano. Então é uma apresentação brilhante e na qual ela desenvolve, teoricamente, elementos importantes para aqueles que desejam e, na verdade, necessitam pensar o capital financeiro, porque ele, desde o início do século XX até os dias de hoje, segue sendo um conceito crucial e estratégico para a compreensão da dinâmica capitalista. Na medida em que ele, qualquer que seja a modalidade que você pense, americana, japonesa, coreana, alemã, ele é, do ponto de vista mais geral, a união das formas parciais do capital. Do capital comercial, do capital industrial, do capital bancário, ou, mais genericamente, da forma justa com a forma lucro. Então, esse tratamento também aqui, nesse capítulo 2 do ciclo crise, é um tratamento extremamente importante e estratégico nessa ideia de que é preciso pensar como, a partir desse paradigma, nós podemos interpretar os problemas contemporâneos do capitalismo. Na questão da demanda efetiva, eu paro aqui com a questão do Marx e do paradigma da dinâmica contraditória, para ser fiel ao fato de que eu não falaria muito, e teço algumas considerações breves sobre a questão da demanda efetiva. Ela chamou atenção, nos textos, nas aulas, etc., nos seminários, para o fato de que não se tratava de pensar a demanda efetiva como um problema de um gap entre oferta e demanda. Que haveria então uma oferta superior à demanda agregada, uma oferta agregada superior, e se você cobrisse esse gap, pensamento convencional, com gastos do governo, você chegaria a um ponto de demanda efetiva que seria um ponto de equilíbrio dinâmico, digamos, do sistema. Ele falou, não senhor, não senhores e não senhoras.
senhoritas. Né? Ou seja, não, isso é um problema dinâmico da demanda efetiva que aparece mais claramente no Caletz, porque ele vai tratar o problema dos ciclos, mas não de forma canônica, quer dizer, há diferentes formas de ciclo, não é sempre a mesma repetição, e na tendência. Tendência é essa que tem não só o caráter de trazer expansão, como também tem o caráter de trazer crises. Então ela vai usar o conceito de demanda efetiva de uma forma dinâmica, a partir do Caletz e depois também recuperando o Keynes, sobretudo nas questões monetárias, na avaliação da riqueza, porque, na verdade, foram o Marx e o Keynes que trataram a questão do dinheiro de forma mais complexa e mais criativa dentre esses vários autores que têm sido mencionados. Então, fundamental, portanto, é manter a ideia de que a demanda efetiva deve ser pensada como um conceito dinâmico. Querendo com isso dizer, por exemplo, que o capital tem uma tendência a sobreacumular capacidade produtiva, correr à frente da demanda na criação dessa capacidade produtiva e, em algum momento, aí juntando com o Keynes, as expectativas apontam na direção de está na hora de, olhando microeconomicamente, parar de investir. Quando todo um número expressivo para de investir, o investimento agregado cai, os lucros caem, as taxas de lucro caem e vem a crise com maior ou menor complexidade. Esse, portanto, também é um outro aspecto importante da contribuição dela, não só para a interpretação do capitalismo contemporâneo, como para a formação de várias gerações de economistas aqui na Unicamp. E para concluir, sendo fiel a esse propósito de que o economista político tem que estar de olho no que está acontecendo e se transformando nas sociedades, quando apareceu a discussão da globalização, qual foi o papel de alguns economistas, que eu não vou citar os nomes aqui, para não criar embaraços futuros ou riscos à minha própria integridade física, uma vez que está sendo gravado. Mas a primeira reação de alguns economistas chamados críticos ou de esquerda foi dizer, não é globalização, não tem nada de novo. É a velha internacionalização, que já vem lá do século XIX, início do século XX, etc. Não tem essa coisa de globalização. Por quê? Porque estavam, na verdade, sem querer se aprofundar, na verdade, de fato, naquilo que estava acontecendo e se transformando. O dinheiro estava se transformando. E ela foi uma das primeiras vezes, olha, aqui tem um dinheiro que não tem mais lastro ouro. E é um dinheiro cujo valor está assentado no poderio econômico, financeiro e, não esqueça, nas armas dos Estados Unidos. Eles escrevem o famoso artigo sobre a retomada da hegemonia americana, quando estava todo mundo entre aspas, mas enfim, muitos autores, mundo afora, pregando que estava nascendo um mundo multimonetário, digamos assim, e que o dólar estava decadente. Na verdade, ela foi, talvez até mundialmente, que eu saiba, a primeira a dizer assim, calma lá, porque está havendo uma recuperação no início dos anos 80 do poder mundial, que o dólar veio a se confirmar como moeda principal até os dias de hoje. Então, foi aí que ela organizou o livro Poder e Dinheiro, uma economia política da globalização, junto com o Fiore, e que vários de nós escrevemos artigos nesse livro e demos, então, um avanço em relação à compreensão das transformações que estavam em curso com a tal da globalização. Frente à qual os liberais, na verdade, pregavam e seguem pregando que, com a globalização, o mundo todo vai desfrutar homogeneamente disso. Por isso temos tantos economistas que até hoje, aqui no Brasil e mundo afora, pregam isso. Então, por que se preocupar com a desindustrialização do Brasil?
Não, deixa que a globalização vai resolver. Não vai faltar financiamento se nós virarmos um novo primário exportador, moderno, etc. Tal, claro, o agrobusiness está extremamente bem e é bom que esteja, mas não se preocupem com a indústria, porque isso se resolve com a globalização. Com a livre circulação de mercadorias, haverá sempre financiamento para que nós importemos as mercadorias que nós deixamos de produzir aqui. Obviamente, essa era e é a pregação liberal contra a qual ela luta nos artigos que ela escreveu desde o momento em que a globalização entrou em pauta. E uma frase final para concluir de fato é já, apesar de um pouco energia para produzir mais nos últimos anos, ela escreveu recentemente algo sobre as distopias. Né? Quer dizer, o fato de que esse mundo que nós estamos vivendo é um mundo que torna difícil pensar essa totalidade que é o capitalismo e pensar utopias transformadoras. Tal como Keynes tentou pensar do modo dele, mantendo a ordem burguesa, e outros pensando via outras formas de transformação. Então ela continua dentro das suas possibilidades físicas e emocionais também, com o fato dos problemas brasileiros, que ela sempre introjetou. Paulinho sabe disso, ela vivia como se fossem problemas, vivia e vive como se fossem problemas sociais, e apesar dessas limitações, ela segue pensando e sempre pensando, agoniada com o sofrimento das populações no âmbito da questão do subdesenvolvimento, que, como disse o mestre Fustado antes de morrer, continuamos muito longe do que sonhamos. É isso aí. Muito obrigado, professor Braga, pela essa brilhante exposição. Acho que ficou evidente aqui para todos o fato de que as obras da professora continuam bastante contemporâneas, né? Especialmente no que diz respeito aos seus pilares mais fundamentais. E gostaria então de agora abrir para qualificações, questões, caso elas existam. A gente tem ainda algum tempinho, não muito grande, mas enfim, temos um tempo para isso. Fiquem à vontade nesse sentido. Se ninguém está falando, eu vou só fazer uma... Vou falar para quebrar o gelo. Tem alguém para falar? Pode ir. Não. Então, ok. Nome, por favor. Eu sou Heitor, sou estudante aqui na graduação. Eu queria que comentasse um pouco sobre o neoestruturalismo da CEPAL e Chiquinha Tavares. Como o pensamento dela se encaixaria ou divergiria desse novo movimento? Não encaixa. Não encaixa porque o neoestruturalismo da CEPAL, isso numa conversa, perguntas difíceis. O neoestruturalismo da CEPAL, ele surge com um texto, não sei se o nome do autor, não sei se é o Pai Silber, mas que troca a preocupação da igualdade por uma preocupação em torno da equidade. E a Conceição diz que equidade é você tratar grupos sociais distintos da mesma forma. Enquanto que se você trabalhar com igualdade, você vai ajudar mais os grupos mais debilitados
e menos os grupos mais favorecidos, né? Então a leitura que ela tem é bem crítica, né? E tem um toque no neoestruturalismo da CEPAL de reformismo de políticas neoliberais, né? Então eles compram esse discurso, né? A velha CEPAL está morta. Quando ela escreve esse texto, né, Braga, que o Braga citou, de a retomada da hegemonia norte-americana, implicitamente ela deixa bem claro que todo o processo, toda a utopia cepalina esteve enterrada a partir desse processo de globalização financeira, enfim. Então, a nova CEPAL vê problemas dessas políticas neoliberais a serem corrigidos com programas de distribuição, de transferência de renda. São programas compensatórios, ou seja, incorpora todo a importância, o diálogo, né, a narrativa, e só propõe algumas reformas para compensar os malefícios desse processo. Então não tem conexão nenhuma com a Conceição, mesmo porque, como o Braga disse muito bem, a raiz teórica da Conceição é outra, né? É o Marx e o Keynes, fundamentalmente, somado a Hayek e o Steinbrück também. Né? Então não tem como fazer. Se você parte de premissas diferentes, você não consegue chegar a consenso. Né? Então não tem muito diálogo com essa nova geração. Tem uma velha, né? Como eu acabei de falar, uma velha tem diálogo. Na verdade, só para acrescentar o que o Paulo já disse, na sessão anterior, essa que eu estava com o Wilson Cândido, eu li esse trecho, mas já que você tocou nesse ponto, ela tem um texto que está no livro chamado Celso Furtado Brasil, que foi por ela organizado, no qual ela escreve um capítulo chamado Subdesenvolvimento, Dominação e Luta de Classes. E nesse texto ela vai explicar esse último ponto sobre o qual eu falei, que é a questão da globalização e como ver isso. E ela diz o seguinte: nosso ponto de partida difere do da escola cepalina. 2 pontos. Fizemos uma releitura ao tratar da globalização, uma releitura do desenvolvimento do sistema capitalista e de seus esquemas de dominação, dando ênfase maior ao dinheiro internacional e não ao progresso técnico. Dinheiro internacional como expressão de nexo de dominação do capital financeiro, como fusão das formas, né? E ao mesmo tempo se lançando nos momentos de crise, de liquidação e especulação financeira, e noutros momentos a expansão das forças produtivas, dominação sobre a periferia nos últimos 150 anos. Não usamos o esquema clássico da divisão de trabalho, internacional do trabalho, porque ele só parece ter funcionado a contento até o último quartel do século XIX. Portanto, ela prossegue, cabe reorganizar ao mesmo tempo o conceito da relação centro-periferia e o de capitalismo tardio, sem que a hierarquia se sobreponha necessariamente à da geoeconomia. Que aí ela fala da utilização da geopolítica, etc. E tal. Enfim, concordando com o Paulo e dando um exemplo recente de texto dela sobre isso. Mais questões? Então, ok, obrigado a todos. Lembrando que a gente fará o último seminário na semana que vem, encerrando então essa homenagem à professora da Maria da Conceição Tavares, que está ocorrendo no mês de agosto aqui no Instituto de Economia, um evento promovido pelo CEDOC, Centro de Documentação Lucas Gamboa, a biblioteca mais conhecida como Biblioteca do IE. Biblioteca do IE. Obrigado a todos.